Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui comentar o capítulo 832 do mangá de Kingdom. E o caos está instalado em Han. O capítulo inicia-se no Palácio Real do Reino de Han, onde o rei reage incrédulo com as notícias, exclamando um angustiado não pode ser. O ambiente é tenso e os nobres, chocados, clamam por explicações. Questionam alarmados sobre a natureza da notícia de uma derrota esmagadora. A gente volta para falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Os mensageiros visivelmente abalados tentam detalhar os eventos ocorridos. Descrevem que as tropas de Han, enquanto tentavam bloquear o avanço do exército de Qin em Touza, sofreram uma derrota rápida e severa. Os nobres revoltados não conseguem acreditar que a derrota aconteceu em apenas um dia. Um dos nobres acaba interrogando diretamente um dos mensageiros sobre a gravidade da derrota, e o mensageiro revela que aproximadamente metade das tropas foram perdidas e que muitos oficiais também morreram. A notícia provoca mais alarmes entre os nobres. A princesa Nei, desesperada, pergunta sobre o estado do general Hakuwa Khan. O mensageiro confirma que ele está vivo, mas gravemente ferido desde o primeiro dia do confronto. Ele também informa que, devido à extensão das perdas e ao esgotamento das forças, o exército de Han está em processo de retirada para Shintei. A revelação do recuo até Shintei deixa a princesa Nei, os ministros e os nobres profundamente abalados e em estado de choque. E é você também que não pode ficar em estado de choque nesse vídeo, hein? É melhor você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhá-lo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral, fortaleça aí deixando o like e também se inscrevendo, principalmente você que é fã de Kingdom. E é claro, se você quer fazer parte da nossa unidade, você também pode se tornar membro aqui do canal. Temos grupo no WhatsApp, grupo no Discord, capítulos extras de Kajaluz, tem todos os benefícios importantes e interessantes para você fazer parte desta unidade. Então clique aqui embaixo, se torne membro e fortaleça ainda mais os nossos conteúdos aqui no canal. Na capa do capítulo, então, o exército é apresentado sendo liderado por Kyokai, que está ao lado de suas tropas. O narrador então começa a nos explicar os eventos ocorridos na planície de Touza, onde o exército de Han adotou uma formação tática distinta daquela usada na primeira batalha. Os generais Biki e Haiton foram posicionados na linha de frente, com as tropas de Hakuo Koku distribuída entre eles. Hakuwa Khan, por sua vez, ficou na retaguarda com a intenção de forçar o exército de Qin a uma guerra prolongada, algo que Qin queria evitar. Tou manteve a mesma formação do primeiro dia de batalha, contudo, a unidade Risshin, sob o comando de Kyokai, tomou uma posição inesperada. Acabou tomando uma posição inesperada. Ten Confusa questiona Kyokai sobre o posicionamento estranho da vanguarda. Kyokai tranquiliza Ten, explicando que uma vanguarda mais animada iria na frente e contava com ela para um golpe final e poderoso. Shin, preocupado, pergunta a Kyokai se ela o está poupando devido ao seu ferimento. Kyokai claramente nega, sugerindo que essa estratégia pode ser ainda mais rápida. Enquanto isso, Rei ri, provocando assim o Shin, como ela sempre consegue fazer. Assim observamos a Kyokai meio que organizando o ataque ali da unidade Risshin, né? Conduzindo ali o primeiro ataque da unidade Risshin. A gente observa a Rei comentando com Kyokai sobre a moral baixa do exército de Han, observando que eles não se recuperaram tão bem da derrota sofrida no dia anterior. Apesar das dúvidas da tropa de Qin sobre a moral baixa de Han, Rei assegura que a situação é verdadeira. Kyokai, refletindo sobre o momento, deseja ter iniciado com mais intensidade desde o começo da batalha. Ao olhar para o seu exército, ela tem uma ideia relacionada às unidades chamativas mencionadas pelo Pelotão Sul. Assim, quando um soldado da tropa do Sul se aproxima perguntando se foi chamado por Kyokai, ela nega, mas aproveita a oportunidade para pegar a sua bandeira. Então, em uma página épica,
o Hara coloca Kyokai para desfilar com a bandeira de Kin, usada como uma capa, e ergue a sua espada, liderando o exército de forma inspiradora. Todos os homens ficam chocados ali com a figura da Kyokai. E, meus amigos, e quando ela sorri... Quando ela sorri para as tropas, cara, a moral do exército de Kin vai pro espaço, vai pra estratosfera. A galera começa a vibrar, peito maluco, né? Difícil ver uma mulher ali no meio do exército, no meio das tropas, né? Aí tem ela ali na frente, todo mundo, o pessoal foi a loucura, né? Explodiu, botando a moral pra tudo quanto é lado, e até mesmo deixa o exército de Han totalmente confuso, né? Deixaram ali o exército de Han completamente confuso. Kyokai então inicia o ataque liderando o exército com um brado energético. As tropas seguem sua liderança gritando enquanto avançam. O narrador então descreve esse momento como um avanço com a maior explosão de moral no campo de batalha na China nos últimos anos. Até mesmo a tropa do Tou fica confusa com a elevação súbita da moral da unidade Rixin, o que deixa as tropas de Han ainda mais apreensivas. A diferença de moral entre os exércitos rapidamente se traduz em diferença de força. A vanguarda liderada por Kyokai esmaga o inimigo e rapidamente pulveriza a segunda linha do exército de Haito. Enquanto isso, o exército de Tou, que não havia poupado suas principais forças no primeiro dia, coloca novos soldados treinados na frente neste segundo dia. Estes soldados, inicialmente intimados pelo combate real, começam a demonstrar seu poder agora em Touza, proporcionando um excelente começo para Tou, que planeja decidir a batalha nesta segunda metade. No entanto, apesar do começo avassalador, os novos soldados de Tou se esgotaram e pararam completamente. Kyokai então ordena que as suas tropas também troquem e tomem um breve descanso, que eles precisam realmente descansar. Enquanto isso, a unidade ali liderada por Shin acaba iniciando seu ataque, mantendo o ímpeto e causando grandes perdas à segunda linha do exército de Haiton. Haiton rapidamente tenta reorganizar sua defesa, ordenando que a unidade So se posicione pela direita e lançando a unidade de Cães da Morte pela esquerda. Apesar dos esforços de Shin, a segunda onda é detida pouco antes do quartel-general de Haiton, que se revela como um defensor excepcional. Após um breve descanso, a tropa de Kyokai está de volta, junto com Rei, retornando ali ao combate. Kyokai percebe a necessidade de uma segunda e terceira onda de ataques e decide que é o momento de agir decisivamente. Shin, ao perceber a estratégia de Kyokai, exorta os seus soldados a darem tudo de si para que ela possa avançar contra o general inimigo, para que a Kyokai receba o apoio necessário para levar a cabeça do general inimigo. Kyokai então acaba rompendo as defesas de Haiton, avançando impetuosamente com Rei, ambas exibindo ali a força assassina do seu clã. Elas avançam eliminando inimigos um a um. É um atropelo inacreditável. Assim então, Kyokai consegue eliminar Haiton, atravessando a sua espada em seu pescoço, eliminando o general do exército de Han de forma definitiva e fazendo ele tombar em batalha. A morte de Haiton eleva ainda mais a moral da unidade Rixin, gerando um estrondo no confronto que é ouvido até mesmo do outro lado do campo de batalha pelo exército do Tou. Com a derrota ali de Haiton, a unidade Rixin avançou em direção ao quartel-general de Hakua Khan, enfrentando uma resistência determinada de seu exército. A batalha feroz se estende por meio-dia, mas eventualmente o exército de Tou derrota o general de Han, Biki, com Rokuomi o decapitando. Enquanto o exército ali do Tou avança, Hakua Khan se vê preso entre as forças de Tou e o ataque da unidade Rixin. Yoko se aproxima então do general de Han, sugerindo uma retirada para evitar mais perdas e planejar uma vingança na defesa de Shintei. Frustrado com a segunda derrota consecutiva, Hakua Khan ordena a retirada de todo o exército.
Avançamos no tempo e voltamos para o presente da história, no final ali do capítulo passado e mais ou menos ali o meio ali deste capítulo. No Palácio Real de Han, uma cena de desespero se desdobra entre os nobres com a notícia de que o exército de Qin está avançando em direção a Xingtai. Os nobres questionam o ministro Shuo sobre como ele pretende assumir este BO, assumir a responsabilidade pela situação, sugerindo que ele seja destituído de seu cargo e título e lançado entre os plebeus. A tensão aumenta à medida que alguns defendem a urgência de agir em vez de se concentrar agora em punições. Os nobres então começam a discutir sobre deixar o exército de Hakuo Khan entrar em Xingtai e trancar os portões para resistir a um cerco. Enquanto isso, alguns clãs, como Taisa e Uka, anunciam o plano de abandonar a cidade antes que Qin a cerque, revelando alianças com outras regiões, como Wei e também Shu. Isso choca outros nobres e desencadeia uma resposta furiosa da princesa Nei, que critica a atitude egoísta dos clãs em um momento crítico para Han. Só que um dos nobres não quer nem saber da princesa Nei e manda ela calar a boca. Fala, cale-se! Um dos nobres acaba respondendo de forma desdenhosa à princesa, enfatizando que a família real deve preservar a linhagem real em caso de emergência, já que esses dois clãs se tratam realmente da realeza, considerando isso um dever. Além disso, discutem a possibilidade de preparar negociações de paz com Qin, sugerindo ceder territórios em troca da retirada das tropas. No entanto, essa ideia é rapidamente contestada pela realidade de que Qin não está interessada em paz, mas sim em destruir Han. A situação no palácio se agrava quando nobres enfurecidos começam a exigir que Shuo assuma a responsabilidade pelas derrotas consecutivas e abandone o cargo, ameaçando também expulsar seus aliados. O caos quase se transforma em violência física e o rei de Han se mostra incapaz de controlar a situação. A princesa Nei então acaba assumindo ali o BO. Se seu pai não fala nada, ela acaba agindo de forma energética, apelando para que todos se concentrem em proteger o povo e enfrentar juntos a ameaça de Qin, ao invés de se entregarem a disputas internas. Sua intervenção começa a acalmar ali os ânimos, fazendo com que os nobres reconsiderem suas prioridades. No entanto, meus amigos, essa calmaria dura extremamente muito pouco. A tensão é rapidamente reacendida por novos mensageiros que trazem péssimas notícias. Um motim está acontecendo na cidade. Eles relatam que incêndios estão sendo combatidos e que moradores em pânico estão se confrontando contra os guardas nos portões, exigindo fugir. Bom, aconteceu basicamente o que a gente previu aqui na Chama Acesa e também na análise do capítulo 831, né? Que a gente comentou que a Kyokai seria essa chama, né? Seria esse chamariz que conduziria o exército de Qin a essa vitória contra Han. Isso porque, como o próprio Yoko havia falado no capítulo quando eles bateram pela primeira vez em retirada, a Kyokai estava inteira naquele combate. E, é claro, se ela estava inteira no primeiro dia, no segundo dia ela estaria mais inteira ainda, porque provavelmente no combate ali ela se recuperou de forma muito mais rápida que o Shin. Até mesmo o Shin fala, mas você tá querendo me poupar? E ela fala, não, mas a gente sabe que sim também. Ela fala que não, mas a gente sabe que sim. Que ela tava querendo, ela bolou toda uma estratégia ali para tentar poupar o Shin, mas ao mesmo tempo precisava quebrar logo de cara ali para derrubar o general que estava do lado da unidade Rixin. Mas como a Kyokai ela estava inteiraça e a Rei também estava, e também toda a sua tropa estava muito mais inteira do que a tropa liderada ali pelo Shin, era muito mais claro que se a Kyokai conduzisse o exército a essa primeira vitória, essa primeira leva de vitória, claramente a moral do exército do Tou iria aumentar, eles iriam vencer, eles iriam cercar ali o Hakuo Khan. Então foi exatamente isso que aconteceu. A Kyokai acabou acendendo a chama, né? Acabou acendendo a chama para a unidade Rixin e esse fogo acabou se espalhando por todo o exército
de Kim, né? Tanto chegando ali lá no exército do Tou e ajudando ele a finalizar também a sua parte contra o exército de Hakuakan. Agora a questão é saber o que vai rolar. Realmente se Shintei vai se implodir, se vão fazer um cerco, se vai virar um caos, se vai gerar uma coisa absurda. Mas já era. Han não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde escapar. Até mesmo os nobres estão querendo fugir. Já estão metendo o pé, já estão indo embora. Então eu acredito que o que a Princesa Ney pode fazer agora é simplesmente entregar Han, porque já era. Não tem mais o que fazer. Metade das tropas foram pro zaralho, metade dos oficiais foram pro zaralho, só sobrou o Hakuakan e, cara, não tem mais o que fazer. É mais fácil confiar na palavra do Tou, confiar ali nos mensageiros de Naniou e assim, pelo menos, a maioria ali vai viver em paz, né? Vai tentar viver em paz. É difícil, é complicado, mas é a realidade agora de Han batendo nas portas de Shintei.